Muito bem. Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Começando o nosso dia de hoje. Deixa eu ver. Já vamos estar vendo o nosso roteiro, nosso tema de hoje. Já temos aqui bastante. Angelita, boa noite. Boa noite. Suzete. Sônia, os demais eu já estava conversando. Ok, vamos lá então. Olha aí, hoje nós estamos, então, chegamos podemos dizer, na metade da nossa jornada, porque hoje é a nossa reunião 5, né? Então, de roteiro, assim, de estudo, não falta muito. Daqui a pouco nós vamos ver no nosso cronograma, né? Então, eu já falei com vocês a respeito disso, né? Mas sempre convém a gente estar sempre relembrando a questão de já estar organizando aí para a implementação, né? A gente sabe que nas escolas a gente às vezes tem assim algumas programações, né? Então, por exemplo, na primeira semana de julho, antes das férias, pode ser que as escolas façam, né, alguma festa junina, algum outro evento. Então, pode ficar um pouco apertado ali para fazer, né, para dar uma aula de implementação. E aí depois que retorna, né, os períodos de recesso, o tempo vai ser curtinho, né, porque daí dia 8 de agosto a gente já tem que estar apostando, né, e também uma semana depois já é praticamente aí um encerramento dessa jornada, né. Então vamos estar vendo esse cronograma aqui para ver organizar aí certinho. Hoje nós vamos ver mais uma estratégia metodológica, né, que é a passa ou repassa, dentro da aula de comportamento de funções reais. Também é uma aula do primeiro ano, essa aula aqui, né? Então, a nossa reunião 5 da jornada 2, hoje, dia 16, né? Então, exatamente o dia 16. Sempre, né, destacando a importância de estarmos aí, né, sempre participando ativamente do grupo, né, a turma é participativa, né, que bom, mas sempre lembrar, né, estar com a câmera aberta para não ter problemas, né, de inconstância lá, de repente uma falta para vocês, então, e a gente tem que estar justificando depois, né, então vamos preferir ficar aí, né, com a câmera aberta. E na impossibilidade, né, já sabe que precisa justificar, certo? Que aí eu posso estar fazendo uma justificativa, né, por que você ficou com a câmera fechada. Bom, na nossa agenda, né, bem semelhante. Boa noite, Almir. Bem semelhante aí aos demais dias. Nós vamos ter os objetivos e o acolhimento. Vamos ter o início de conversa sobre a estratégia, uma pequena fundamentação. Depois, sempre a gente se orienta, né, através de uma aula do RCO, mas são sugestões, né, que nós fazemos. E depois, hoje, nós vamos ter aquele momento em ação em que nós vamos fazer os subgrupos, tá? Mas é um trabalho, assim, tranquilo, né? Tranquilo de fazer, e é dentro do que a gente vai estar vendo aqui em questão de estratégia, né? Vamos ter o formulário de avaliação do dia, né? E o nosso final. Bom, então, o que é que hoje não será necessário? Não será necessário o portfólio hoje, não,
tá? Por quê? Porque hoje na reunião 5 não tem espaço lá para o portfólio. Aí, então não precisa, ficar, né, preocupado com isso hoje. Na semana que vem, provavelmente teremos, sim, provavelmente não, teremos, tá. Então hoje não precisa pegar portfólio, hoje também não vai ter aquele formulário de verificação da aprendizagem, tá, não é todas as reuniões que vai ter. Então hoje tem menos trabalho, né, é mais dá para ficar ali mais tranquilo no momento em ação, né, fazer o trabalho um pouquinho mais despreocupado. E agora isso aqui que eu estava, né, comentando com vocês, o nosso cronograma. Então hoje, ó, nós estamos aqui na metade, né, da nossa jornada, né, já estamos aqui para concluir o encontro 5. Depois, o que que nós vamos ter ainda de estudo? Ó, na próxima semana nós vamos ver mais uma estratégia, trabalhando aí o triângulo retângulo. Depois, na outra, mais 3 estratégias teremos, né, trabalhando esses temas. E aí depois nós vamos já as 2 últimas reuniões, nós vamos falar mais um pouco sobre o SAEB e a recomposição, e já começam também as apresentações dos trabalhos, né, das implementações de vocês. Então, as 2 últimas reuniões, aí terá espaço para isso. Ok? Então aí, ó, tá vendo? A gente, né, e ainda vamos ter um recesso antes disso ainda, né, então, tranquilos aí, sem problemas. E quando vê, já passou. No nosso acolhimento de hoje, nós vamos ter um vídeo, né, daqueles de reflexão, né, bem como sempre, uns vídeos emocionantes, né, que traz uma mensagem pra gente, uma mensagem de vida, né, que depois a gente acaba trazendo pra nossa vivência também, né. Nossa, tá meio ruinzinho, meio desfocado, né, essa letra aí, mas, eu vou ler aqui na minha outra tela. Na educação, muitas vezes, o impacto mais significativo não vem de grandes recursos ou tecnologias, mas da disposição sincera de servir ao outro, de ouvir, orientar, apoiar e acreditar no potencial de cada estudante. Quando o educador se doa, mesmo diante de limitações, ele planta sementes de transformação, né. Então, agora vamos ver o vídeo, e nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho aí sobre essa questão de servir ao outro, né. Então é isso é uma mensagem, né, que passa aí pra gente, aquela assim, servir, né, o outro sem cobrança, né, sem ficar esperando algo em troca. Então vamos lá, é bem interessante aqui.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Muito bem. Então, uma mensagem aí, né, bonita aí no começo de semana, né? A pessoa que ali, como no filme, né? A pessoa que faz o bem despretensioso, né? De qualquer coisa em troca, né? Então, acho é muito digno, né? Muito bonito. É o servir ao outro, né? Independente se ele vai receber algo em troca ou não. Muito bem. Fazer a diferença, né, na vida das pessoas também. Isso que é o importante. Vamos ver aqui a nossa perguntinha. Cursista, como podemos cultivar e fortalecer essa doação genuína para realmente plantar sementes de transformação na vida de nossos alunos? Então, a gente viu ali, né, que o personagem ali do filme, né, do vídeo, ele estava sempre procurando, né, ajudar, fazer, né, o mais correto, né, e tudo que ele fazia, né, um dia foi dando algum resultado, né, a planta que cresceu, a menina que foi para a escola, que começou a estudar, né, então tudo que ele fazia, né, foi tendo o quê? Uma transformação, né, uma transformação boa. E aí, e nós, então, como podemos cultivar aí e fortalecer essa doação aí, de repente, enquanto lá na escola, né, com os nossos alunos, para realmente plantar sementes de transformação na vida de nossos alunos? Alguém gostaria de comentar algo a respeito do vídeo ou dessa questão? Fica aberto aí, ou quiser escrever aqui no chat também, tá? Fiquem à vontade. Ou também podem estar falando. Vamos lá, pessoal, começar a nossa semana. Segunda-feira. Tá todo mundo ainda meio cansadinho do fim de semana, né? Professora, eu vou falar. Ok, Juliana, muito bem. Assim, eu escutei a vida inteira de professores que a gente não é doce para o aluno gostar da gente, que ele tem que respeitar e prestar atenção na aula e fazer a parte dele. Porém, nesses 22 anos, eu percebo que onde há afeto, há aprendizado, com mais qualidade, e eu uso isso muito nas minhas aulas. Eu tenho o lado afetivo e eu percebo que a minha aula ela funciona muito bem quando há afeto, e quando não há, eu tenho um pouco de dificuldade para trabalhar. Então, eu acho que a gente se doar pelo outro é muito necessário.
sem buscar a recompensa mesmo. Porque o que a gente faz pelo aluno hoje, lá na frente ele pode ter um futuro melhor através do nosso incentivo. Então a gente não pode desistir nunca. Que a gente conquiste o coração de um a cada dia. Que seja um só, mas que a gente consiga mudar a história dele, a gente já fez uma grande coisa. Muito bem, Juliana. É isso mesmo. Eu também já, como você citou aí, né? Eu também já ouvi muito essa questão aí, né? Que a gente não é doce, né? Até porque para gostar da gente. Mas assim, realmente nós não somos doce, né? Mas assim, a gente pode ser diferente, né? A gente pode, como você falou, dar o afeto. Porque, assim, dar a aula, né, fazer a nossa função seria essa questão aí, não precisa gostar de mim, não precisa gostar da minha aula, desde que fique aí e faça o que eu estou mandando, tá bom, né? Isso aí seria a nossa função, né? Mas a gente faz além da função, né? Muito bem. Pode falar, Sônia. Eu sei que você tem histórias, né, muito de vida, né, muito Eu acho muito emocionantes. importante isso aí que a professora falou, porque eu vejo que você tem que ter essa empatia com o aluno. Se colocar no lugar dele, ouvir o aluno, porque a partir do momento que você começa a ouvir as histórias que ele traz, você passa a fazer parte da vida dele. E quando você faz parte da vida dele, ele confia em você, você pode contar com ele para tudo. Lá na minha escola aqui, a gente tem vários professores que são assim. Então, até, por exemplo, se você se dá muito bem com o aluno, quando precisa chamar atenção, ele te ouve também. Agora, quando você cria aquela barreira com o aluno, ele não quer nem saber o que você pensa ou deixa de pensar. Aí você se coloca como professor, ele como aluno, e eu acho que isso é importante, principalmente aqui na minha escola integral. Hoje mesmo, lá na escola estava uma doação lá de uns telefones velho. Teve um menininho que pegou o telefone. Eu falei, mas o que você vai fazer com esses telefones sem velho? Aí eu vou brincar que faz de conta que eu sou advogado. E eu falei, mas você não vai fazer de conta, você pode ser um advogado. Você quer ser um advogado? É só você querer. Você vai ser um advogado. Então, eu acho muito importante, eu acho que a gente é muito importante para o aluno, a gente é mais do que professor para o aluno. Ele é a nossa referência. Tem aluno que ele não tem referência nenhuma. A referência que ele tem de amor, de carinho, companheirismo é na escola. É verdade, é isso mesmo. De pessoas que se importam com ele, é na escola. Exato. Até ia comentar isso também, né? Porque pode ser que lá mais no passado, né, não era assim. Talvez também os Não, alunos tinham mais família, né? tinha Porque mais família. é isso. Hoje a gente Agora, tem aluno que é a gente que se preocupa com ele. Outro dia tinha um aluno sem exato. tênis, a gente ficou desesperado que ele estava sem tênis. A gente fez uma vaquinha e foi atrás de um tênis para ele, certo? Ele tem 6 dedos, não é qualquer tênis que dá certo. E estava aquele frio, ele não tinha tênis. Então, a escola integral é bem diferenciada nesse sentido, porque a gente passa mais Dá tempo mais com tempo, eles. né? E a gente Mais conhece tempo. também o nosso aluno, a família. E você vê que tem caso que aluno que é muito bom. Quando você conhece os pais, você vê que o menino é ótimo. Isso, Não é tem nem o que verdade. reclamar. Isso aí é toda escola, sim, verdade. Chama o pai, chama a mãe. Nossa, você Depois fala, falar, não vou nossa, chamar mais, não. o filho é maravilhoso. É. É bem isso mesmo, Sônia. Muito bem. Rosimeire, quer falar alguma coisa, Rosimeire? Eu concordo plenamente aí com as duas professoras, né, que elas falaram, porque esses dias, quando eu estava entrando em uma sala e estava saindo a professora da turma que eu ia entrar. E a professora disse assim para mim, nossa, o Otávio hoje ele está impossível. Esse menino hoje, acho que ele tá com o demônio no couro, porque não pode, meu Deus do céu. Ele hoje não quer fazer nada, ele está emburrado, ele não quer conversar.
Aí eu cheguei, né, perto dele e comecei a conversar com ele, entrei na sala, fiz a chamada e fui perguntar por que ele estava daquele jeito, que ele não queria fazer atividade. E, professor, ele começou a contar a história dele. Olha, meu Deus, ele não tem a mãe e ele vive com o pai. Pelo jeito, ele não tem os avós também. E o pai agora foi preso. Naqueles dias o pai foi preso, sabe? Então ele estava naquela revolta, porque assim, um vizinho dele parece que acolheu, pelo que ele falou, o vizinho acolheu ele, porque o pai foi preso. Já pensou? Então, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso aluno, mas por trás tem toda uma história. Uma história de vida do aluno que não é fácil. Que não é fácil, né? É bem Aconteceu isso hoje. Tem um aluno que hoje ele não estava em condições de assistir aula. A mãe foi pego passando droga lá na Yazaki, em Santo Antônio da Platina. Então, a mãe estava passando droga dentro da firma que trabalha. A mãe foi presa. Nossa. E ele está morando com outra pessoa, nem vó e vô ele tem. Ele estava tão desnorteado hoje. É de dar pena. É de dar pena, realmente. A estrutura, né, familiar é tudo, né? Realmente. Aqui a gente tem vários que os pais estão presos. Eles vão visitar o pai na cadeia. Nossa, que situação, né? Muito difícil. A gente fala que vai chamar o pai deles na escola. Esses dias um falou assim para mim: só se você for lá na delegacia, lá onde meu pai está preso, porque meu pai está preso. Só se você for lá conversar com meu pai. Mas ele falou de boa, sabe? Sim, porque você ia chamar o pai, né? Ele falou, como é que ela vai chamar meu pai, né? Vai ter que ir lá onde ele está, né? Oh, meu Deus do céu, mas é tudo isso aí, gente, tá? Mas é por isso, né, que a gente não pode simplesmente, né, somente ser o professor, né? Aquele que coloca o conhecimento. O Alexandre queria falar. Alexandre? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. É uma situação assim que a gente às vezes lembra de situações e eu não sei nem se é bom, porque parece que a gente acaba ficando com a energia baixa, né? Certa vez eu dando aula, o menino chegou, aluno de fundamental, falou: professor, hoje eu até pensei em não vir na aula. Porque essa aí era numa segunda-feira. Porque meu pai morreu ontem. Oh, meu Deus. Depois eu fui descobrir que o pai tinha sido assassinado. Minha nossa. E o menino foi na escola. Não, veja, né? Eu vi os colegas citando tantos exemplos aí, né? E aí a gente tem que lidar com todo esse... com todo esse contexto, né? Não é fácil, não. Para falar a verdade, tem dia que a gente chega até a chorar. Tem dia que a gente chega a chorar com eles, porque não é fácil. Né? Realmente. Aí a gente se envolve, né? Mas é isso, né, pessoal? Com certeza, né? Cada um aí de nós faz o nosso melhor aí, né? Acolhendo os nossos alunos da melhor maneira possível e também, né, lógico, tentando aí a aprendizagem, né? Com certeza. Então, os objetivos, né, que nós temos para hoje. O primeiro dos objetivos, então, é conhecer a estratégia metodológica passa ou repassa. Na verdade, eu acho que todo mundo já conhece, né, essa questão aí do passa ou repassa, porque a gente já vai ver, né, assim, para frente aí. Mas talvez não conheça ainda no contexto escolar, tá? Então, é isso que nós vamos estar trazendo aí, essa estratégia para o contexto escolar. Propor a organização de uma aula aplicando a estratégia metodológica passa ou repassa, para desenvolver aprendizagem relacionadas ao descritor D20, né, que é lá das funções lá. Opa, esqueci de falar o último, né? Criar um plano de ação que possibilite a integração do aluno e o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas utilizando uma aula do RCO.
Então, esse terceiro objetivo aqui, nós vamos estar realizando lá no nosso momento em ação, né? Que daí lá nós vamos estar fazendo algumas atividades aí que possíveis da gente trabalhar aí nessa estratégia, né? Passa ou repassa. Acho que todo mundo já deve ter assistido, né? Ou lembra de programas de televisão, quando fala, né, em passa ou repassa. Então, é basicamente aquilo lá, né? Nos programas de televisão, geralmente eram aí equipes, né? Duas equipes, ou pode até ter mais, né? E aí cada equipe tem que responder a uma questão, cada um na sua vez. Se ele não sabe, ele pode passar, né? Aí, se a outra equipe passar para outra equipe. Se a outra equipe não sabe, ele pode repassar, né? Então, fica aquela... E aí, aquela equipe, né, que acerta, ganha ponto, né? E assim sucessivamente, conforme a quantidade. Aqui vai ser basicamente isso também, né? É claro que no contexto escolar, né, algumas coisas ficam um pouco diferenciadas. Então, para início de conversa, planejar uma aula de matemática eficaz requer atenção a diversos elementos fundamentais para o engajamento dos estudantes e a consolidação do aprendizado, né? Então, isso aqui a gente está vendo dentro das estratégias, né, metodológicas, que sempre que você coloca alguma coisa, né, a mais ali na aula, como uma revisão, ou como uma introdução de conteúdo, né, dependendo da estratégia, você sempre consegue, né, um engajamento um pouquinho melhor dos alunos, né? Uma atenção assim mais, né, da maior parte dos alunos. Dessa forma, podemos nos apropriar de estratégias metodológicas que inspiram e motivam nossos alunos a buscarem o desconhecido. E a gente vê também, né, aqui é uma gravura aí, né, um desenho de como é que acontecia lá nos programas de televisão, né? Aqui parece que tinha até aquele momento torta na cara, né? Se não acertasse, era tipo tipo um castigo, né? Não acertou, então ganhou a torta na cara. E nesse estilo aqui, né? Então, cada equipe, elas vão pontuando conforme vai acertando as questões, né? E assim por diante. Um pouquinho, né, fundamentando aí sobre essa estratégia, né? Então, a estratégia passa ou repassa, ela é uma adaptação pedagógica de um game show brasileiro inspirado no programa americano Double Dare. A dinâmica envolve perguntas de conhecimentos gerais entre equipes, né? Então, isso daqui é na questão do passa ou repassa original, né? Então, são perguntas de conhecimentos gerais, com possibilidade de passar ou repassar a questão. E, no original, cumprir provas físicas, né? Também, além de questões, né? Também tinham algumas provas físicas. No contexto educacional, a versão é refinada, sem desafios físicos, né? Então, não tem necessidade, né, de você, né, colocar ali desafios físicos para os seus alunos, focando na revisão de conteúdos de forma divertida e engajadora, né? Então, é uma estratégia boa para a gente fazer uma revisão, né? Pode até acontecer ali, né, amanhã vou dar avaliação, então hoje eu posso fazer um momento ali, né, uma aula retomando, né, retomando de uma maneira mais lúdica, né? Às vezes aquele aluno que não aprendeu determinada coisa ali, determinado conteúdo das formas que você já colocou, às vezes ele vai, né, dentro de uma estratégia como essa, pode acontecer dele
entender naquele momento, né? Então, em forma de jogo, com aquela adrenalina que tem de você acertar, ganhar ponto, né? Ganhar da outra equipe. Então, tudo isso faz, né, que fique mais lúdico, mais divertido, mas, na verdade, é claro que a gente vai focar ali, né, nos nossos conteúdos. Então, se o seu componente é matemática, você vai fazer, né, ali as questões referente à matemática, né, daquilo que você trabalhou, está trabalhando, né? Então, é uma aula, né? Não é só apenas uma brincadeira, é de recreação, né? É uma aula propriamente. Bom, agora, né, que vocês já viram, assim, né, já tiveram uma pequena noção aí do passa ou repassa, especialmente dentro da escola, pode ser, né, que você já tenha trabalhado, né, nesse sentido. Professor, você já incorporou a estratégia metodológica, passa ou repassa em suas aulas? E aí, tem alguém que já fez isso? Como foi sua experiência? Tá? Podem. Ah, muito bem, vocês estão espertos, ó, já estão respondendo, muito bem. Bom, os que me responderam aqui, por enquanto, todo mundo, né, tá negativo, ainda não utilizaram essa estratégia, né? Tudo bem. Então, como não utilizaram, né? Então, ninguém vai ter uma experiência. Vamos ver a Neide. Pode falar, Neide. Há muito tempo atrás, eu fiz algo parecido, não era exatamente assim, mas era um jogo e eles tinham daí, se errasse, tinham que pagar, mas para fundamental, acho que é sexto, sétimo ano, e era a questão da tabuada. Ah, que legal. É um jogo assim. Eu Separei em equipes, aí perguntava se errasse, daí eles tinham que pagar. Muito bem, ótimo. Eu acho que na atual situação, se a gente fizer lá no ensino médio, também dá certo. Porque, na verdade, ninguém sabe tabuada, né? Então, dá até para fazer no ensino médio esse, né, brincadeira, né? Mas brincadeira com um tom de quase verdade, né? Porque até outro dia uma turma minha lá pediu se eu... Ah, meu Deus, eu trabalhava tabuada com eles. Falei, mas senhor, né? Tá bom. Mais alguém gostaria de falar? Parece que teve mais alguém que ergueu a mão, não sei, não me lembro quem foi. Pode falar, pessoal. Tá? Sobre alguma experiência parecida? Não? Então tá, então vamos seguir aqui em frente. Bom, hoje nós temos como eu falei, o nosso momento em ação, né? Vamos ver se a gente consegue cumprir o tempo ali certinho, o suficiente para que vocês possam fazer o trabalho mesmo, tá? Por dentro da aula e do descritor. Então, hoje nós estamos com a aula 38 do RCO+. Quem tem, né, o primeiro ano, né, sabe dessa aula. Por dentro da aula do descritor. O descritor é o D20, né, que é analisar crescimento, decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráfico. E a aula é representação gráfica, né, da função do primeiro grau crescente. Né? Então, está dentro desse descritor aqui. Por dentro da aula, então, o que acontece ali, né? Noção de crescimento de uma função a partir de um contexto, né? Então, tudo isso aqui está, né, dentro dessa aula aí, ó. Definição de crescimento de uma função a partir das grandezas x e f de x igual a y. Construção de gráficos a partir de 2 pontos. E resolver problemas em diferentes contextos e interpretar os resultados obtidos. Né? Então, dentro dessa aula, né, podemos analisar e fazer reflexões sobre o desenvolvimento da proficiência do descritor,
no contexto da estratégia passa ou repassa. Bom, o passa e repassa, né, ele acaba ficando um pouco mais aplicável, né, em aulas, porque nesse tipo de aula, porque serão perguntas mesmo, né? Então, poderá ter uma infinidade de perguntas dentro da aula, né? Analisando, dentro de qualquer aula, né? Você pode fazer algumas perguntas. E também não tem a necessidade de você fazer um passe e repassa com um monte de pergunta, né? Você pode fazer com 4, 5 questões, né? Uma coisa que não precisa ficar se alongando muito, né? Dentro da sua aula. O ideal é sempre o número ímpar de questão, né? Porque vai que as equipes. Não, mas eles têm. Não, não, um número par, né? Porque eles têm que ter a oportunidade de ganhar, né? Ou perder. Se for um número ímpar, aí sempre vai ter uma que não vai conseguir daí depois passar, repassar, né? É isso mesmo. Como podemos adaptar a estratégia passa ou repassa para fazer uma retomada deste conteúdo, desenvolvendo as aprendizagens relacionadas ao descritor de 20? Bom, na verdade, pessoal, hoje também nós vamos ver uma possibilidade de trabalhar, né, uma aula assim, uma estratégia assim, até utilizando o quizzes, né? A inteligência artificial ali do quiz. Não sei se vocês já trabalharam, né, com ele. Depois eu vou estar disponibilizando um link aí para isso. Organizando a aula, então, após ter trabalhado. Tá, agora já aconteceu o trabalho, né, com a aula, né? E aí, então, o que fazer, então, depois que terminou a aula, para trabalhar a estratégia? Então, após ter trabalhado a aula do RCO+, sugerimos usar a estratégia passo ou repassa para fazer uma retomada de conteúdo da seguinte forma. Então, primeiro, aqui pede, a partir do conteúdo da aula, elabore 30 perguntas com respostas e desafios, que poderão ser usadas em caso de erro. O desafio é no caso do erro. Aí, então, você tem que lançar um desafio. Errou a questão, aí vai ter que cumprir um desafio. Né? Então, os desafios devem ser atividades pedagógicas relacionadas ao conteúdo da questão. Se quiser, pode atribuir valores às perguntas para usarem uma nota de avaliação. Né? Então, já estaria, além de trabalhar uma estratégia, já estaria trabalhando uma avaliação. Divida os alunos em equipes, de 3 a 4 alunos, né? Então, vai ter que ter mais de 2 equipes, né? De preferência, porque senão também fica equipes muito grandes. Chame 2 equipes à frente para responderem uma pergunta. Sorteie. Qual das equipes irá responder? A equipe pode responder e acertar ou responder e errar. Pagará um desafio ou passará para outra equipe responder. Caso a questão vá para outra equipe, esta pode responder ou repassar. Em caso de repasse, a equipe pode responder ou pagar o desafio. Né? Então, é aquela questão assim, sorteou, caiu lá a equipe A para responder. Aí a equipe A não sabe, ela passa. Né? A equipe B também não sabe, ele repassa. Aí a equipe A, né, que foi a dona da pergunta, né, primeiramente, ficou repassado para ela. Se não souber, aí vai pagar um desafio, né? Alguma coisa lá que você... tem que usar as criatividades, né? Pode ser... Aí não precisa ser necessariamente daí dentro do conteúdo, né? O desafio. Pode ser qualquer outra coisa, né? Desde que seja, né? Tem ali
um cunho pedagógico, né? Pode até ser aí tabuada, né? Já que não sabe isso, vai ter que, né, ser desafiado a acertar alguma outra coisa. Muito bem. Então, continuando aqui na organização da aula, poderá ser usado 2 aulas, né, para fazer isso, que até que você organiza, né, as equipes e começa, né, geralmente leva um tempinho. Enquanto as equipes respondem, os demais alunos aguardam sua vez e devem ficar atentos, pois as perguntas podem se repetir, né? Então, pode acontecer isso. A aula, então, é a aula 38 do RCO+, que é a representação gráfica de uma função do primeiro grau crescente. O descritor é o D20, que é analisar crescimento, decrescimento, zero de funções reais apresentadas em gráficos. A estratégia metodológica é o passa ou repassa e o layout, né? Aí, olha só, aqui você vai fazer aqui nem dá para enxergar muito bem, né? Mas, ó, aqui seria o professor, né? Ou se o professor quiser designar um aluno monitor para isso, né? Que é o que vai fazer a pergunta e que vai conduzir aqui toda a atividade, né, do passa e repassa. Aí aqui, 2 equipes, né, os demais aqui esperando a vez deles irem, né, cada um vai lá para responder uma pergunta. E aí, então, o professor sorteando, né, e fazendo a pergunta aqui e o passa ou repassa, se for necessário, no caso. Então, é uma maneira, né, de organizar a sala para que fique bem, né, assim, para trabalhar essa estratégia. E o Lemove, ele coloca, né, rotina de entrada como uma estratégia de gestão de sala, né? Então, depois vamos ver direitinho como que é essa questão da rotina de entrada. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui, só um pouquinho. Não podemos ficar opa! Quando trava não era para fazer isso. Agora vai dar certo. Deixa eu ver se a gente tem alguma... não temos nenhuma observação a respeito. Ok. Tá, então isso seria quê? Uma sugestão de como fazer, né? Sugestão de organização dos alunos para aplicar a estratégia, passo repassa, em uma turma com 36 estudantes, né? Então, suponha que você tenha, né, 36 estudantes aí, uma turminha boa, né? Muitas vezes a gente tem mais, né? Mas aí ele coloca essa outra estrutura aqui, ó. Equipe com a maior pontuação nessa etapa estará na final. Seria assim, se você quer ir, né, classificando, né? Então você pode fazer aquele esquema igual quando faz campeonato, né? Primeiro joga um e outro, aquele que ganha agora vai jogar com o outro, né? E assim por diante. Então, na primeira rodada todo mundo participa, na segunda só o vencedor de cada equipe, né? De cada das 2 equipes. E aí depois, então, olha lá, aqui sorteou, esses 2 aqui saem um vencedor, e esse aqui, então, já está direto aqui com o outro finalista, na terceira rodada, e por fim, o vencedor, né? Então, aí cada equipe pode ser representada por uma cor, né? Um nome, alguma coisa assim para diferenciar e divertir um pouco a molecada ali, né? Bom, agora, pessoal, tem aqui nesse slide, primeiro, um vídeo que vai falar um pouquinho para a gente usar a inteligência artificial do Quizzes, tá? Então, é mais uma ajuda, né, aqui para a gente.
E depois, aqui também, ó, nós temos uma sugestão de como poderá ficar uma carta, né? Algo assim, na questão do passa ou repassa. Se diferencia um pouquinho do flashcard, que o flashcard, que a gente viu na semana passada, eles podiam jogar em 2, né? Cada equipe, dependendo da quantidade de jogos que tenha, né? De cartas que tinha ali para brincar, né? Jogar ali. E aí cada um já sabia ali, um já cuidava do outro, né? Na questão da pergunta, da resposta. Nesse do passa ou repassa, já fica tudo no mesmo lado da carta. Porque quem vai estar com essa carta vai ser o professor ou o aluno monitor que o professor designou para isso. Então, as equipes não vão ter acesso às cartas, né? E do outro lado, você vai pôr alguma coisa, né? No caso aqui, ó, passa ou repassa, né? Que é uma figura, né? Que representa, ou qualquer outra figura, ou até mesmo deixar só, né? Em branco, ou numa cor só, sem nenhuma, né? Figura. Mas tudo que você vai precisar da questão vai estar de um lado só. Então, aqui tem a pergunta, ó. Qual a representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau? Então, no caso, né, trabalhando aquela aula lá do RCO, a aula 38. Aí já tem, então, a pergunta, o desafio e a resposta. Então, tá, beleza. Se a equipe já respondeu, né, ela não vai pagar desafio. Agora, se já passou, repassou, aí, então, não acertou, não sabe, aí vai pagar o desafio que está aqui. No caso, olha lá o desafio, ó, pesquisem suas anotações e expliquem oralmente como se comporta graficamente uma função polinomial do primeiro grau, né? Daí eles vão ter um trabalhinho. Aí agora no desafio, eles vão pesquisar, né? E aí, então, vir responder. Tá? Vamos ver aqui agora esse vídeo que vai falar um pouquinho para a gente aqui. Não sei se todo mundo já usou, né? A inteligência artificial lá dentro do Quizzes, né? Mas se alguém ainda não usou, né? Vai ter aí mais uma sugestão aí de trabalho, né? De facilitação do trabalho. Então vamos ver aqui esse vídeo aqui que tem umas explicações. Opa! Tudo bem, professores e professoras? Olha, eu tenho uma novidade incrível que eu sei que vocês vão... Além da... utilizando as aulas do RCO, é isso mesmo, e mais, por meio da inteligência artificial da Quizzes. É muito legal. Quer ver como que faz? Vem comigo. Primeiro, você deve acessar o seu RCO. Escolha a aula em que você quer criar esta atividade. Após isso, abra a aula e no canto superior esquerdo, clique em Arquivo e vá em Fazer Download. Baixe em formato PDF ou PowerPoint. Agora, com esta aula baixada em seu computador, é só acessar a Quizzes. Clique em Criar e depois em Quiz AI. Clique em Carregar documento e procure a aula que você baixou. Você pode deixar a opção Permita que os alunos leiam esse documento enquanto respondem, se quiser que eles tenham acesso a esses slides enquanto realizam a atividade. Você pode configurar também quantas questões você quer que a atividade tenha, ou deixar no automático, como achar melhor. E na tela seguinte, selecione a opção Material de Aprendizagem e, na sequência, clique em Gerar Perguntas. É só esperar o assistente de inteligência artificial trabalhar. Sua atividade está pronta. Agora cabe a você revisar se está tudo ok, se precisa
precisa quizzes e o RCO estão para te auxiliar. Muito bem, pessoal. Alguém já fez isso, gente? Eu já fiz, professora. Só que nem sempre eu uso as aulas do RCO. Eu uso outros textos que eu trabalho e também quando eu não tenho acesso ao texto, eu uso com os conteúdos com palavras-chave, que aí ele elabora questões para a prova e tudo mais. Eu já usei também, mas não coloco a aula do RCO. Eu uso em cima do que eu estou trabalhando com palavras-chave para a elaboração das questões também. Muito bem. A lógica ali ele falou, né? Ele estava explicando como você usar o RCO, né? A aula do RCO para elaborar um quizzes, né? Mas eu fiz outro dia com coisas que eu tinha mesmo nos meus documentos. Então, tinha assim, bastante avaliação, né? Coisas que a gente vai fazendo para os alunos, né? Até de outros anos. E aí deu certo também, legal, ficou assim. É claro que eu tive que editar, fazer umas ajustes, né, ali, mas, gente, muito, muito legal, muito tranquilo, aproveitando algo que a gente já tinha, né? Eu falei, que beleza. Né, gostei da experiência. Pode falar, Claudinei. Eu uso ali também dentro dos quizzes, professora, é outro caminho ali que já tem um banco de questões, né? Você vai pela biblioteca ali, curtido por mim ali, você consegue ali também selecionar ali, que ele já traz para você também. Na verdade, eu não uso muita inteligência, eu uso mais por ali, que eu digito ali o título da aula, então eu já vou selecionando o que eu quero e vou montando meu quiz por ali. Sim, assim também, muito bem. Né? É que aí você vai selecionando, né? É que nesse caso aqui, que nem eu falei assim, eu peguei uma avaliação que eu tinha feito, né? Assim, que eu dei já para alunos anos atrás, e aí ele transformou num quizzes, né? Então foi bem tranquilo, foi bem assim, ele mesmo já fez o quizzes para mim, muito bem. Edena, gostaria de falar mais alguma coisa? Professor, eu falo que às vezes, para fazer questões, nem sempre eu faço no quiz, às vezes eu faço no chat GPT mesmo, que é mais fácil para copiar e colar, né? Para a gente fazer uma avaliação rápida, que a gente tem, para não perder muito tempo, me ajuda bastante. Não, no quiz, bom, eu não sei também, a gente é mais assim para você aproveitar para o aluno como um quizzes mesmo, né? Para ele fazer, né? No celular, computador. Né? Agora, esse aí também de usar do chat também, assim, para fazer avaliações é legal, porque daí você já está pronto, né? É só mandar imprimir, né? Isso facilita para a gente, que a gente pode pedir com desenho, com gráfico, com tabela, né? E o quiz, às vezes, eles acabam consultando, eles vão pesquisando no ChatGPT, responde tudo rapidinho. Eles têm aquele programa que eles tiram a foto com o celular e já respondem. Nossa, isso aí eles sabem, né? Daí não tem aprendizagem, né, professor? Eles fazem, verdade. A gente tem, mas não tem o conteúdo. Então, às vezes, eu faço opção para fazer no lápis mesmo. É verdade. Eu acho assim, no quizzes, assim, a gente até às vezes dá uma nota, né, ou outra, assim, mas é mais assim para eles praticarem, né? Tem aluno que leva a sério, né? A maioria não, eles, como você falou, eles pesquisam e aí já dão a resposta lá certinha, né? Mas tem algum aluno que leva a sério, que realmente faz, calcula alguma coisa ali, né? Seria mais uma forma de aprender, né? Mas para avaliação é melhor mesmo você dar para eles fazerem, né? Por escrito. Isso mesmo. É o dia a dia, né? Que às vezes vai facilitando para a gente, né? Você já dá algo mais pronto. Muito bem. Opa. E agora, então, pessoal, nós vamos fazer, então, o nosso momento em ação, tá? Então, como que vai ser? Vocês podem escolher a aula que vocês preferirem, tá?
Se alguém, de repente, quiser essa aula 38 aí que foi ali colocada hoje como tema, né? Beleza, mas é uma aula do primeiro ano. De repente, vocês não têm o primeiro ano ou não preferem, né, trabalhar essa aula, então fica a critério de vocês. Ó, escolham uma aula do RCO. Acessem o material de apoio. Nesse material de apoio, é aquele material, né, que já está assim, compartilhado, e que aí cada grupo vai ter um slide para fazer, né? Então, grupo 1, grupo 2, 3, 4, né? E aí vocês utilizem a ferramenta de IA do Quizzes. Olha, entre parênteses está sugestão, né? Para gerar as perguntas solicitadas. Então, é uma sugestão, você pode utilizar ou não. Aí vai de acordo com a equipe o que acharem melhor. Analisem criticamente as perguntas geradas e realizem as adequações necessárias. No caso, né, de colocar para a IA, né? Fazendo essas coisas aí, falando só gente ruim aí. O redator preencherá Mas adianta querer ficar o material de apoio com as suas contribuições e do grupo. É a questão para todo mundo, não é só lá, não. E o relator apresentará as ideias e decisões do grupo aos demais participantes, certo? Então, depois, né, nós vamos ver, assim, dando tempo, depois todos os grupos vão expor aqui para a gente, tá? Se às vezes eu ver que o tempo está um pouquinho apertado, nós vamos ver ali questão de pelo menos 2 grupos estar fazendo o compartilhamento do trabalho, tá bem? Então, não é bem tranquilo. O que já vai ter nesse material? Já vai ter certinho os lugares, assim, aonde vocês vão digitar a pergunta, né? E o desafio e a resposta da pergunta, tá? E, se não me engano, é apenas 3, tá? Para cada grupo. E aí, depois já fica até, né, um material aí, de repente, se alguém quiser implementar, né, nessa estratégia, beleza, já tem aí algumas ajudas aí, né? Eu coloco também depois lá na nossa sala lá, né, no Class. Deixa eu ver o outro aqui. Eu vou colocar, então, o material de apoio para vocês aí no chat. Ah, não, eu já fiz a cópia para vocês. Até esqueci disso. Na cópia, então, agora é só pegar um espaço lá. Então, quem vai ficar na sala principal, aqui na Meet principal, aí fica sendo o grupo 1. E aí vai, né, sucessivamente lá, 2. Eu acho que vai dar para fazer uns 4 grupos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, o link do material. Eu vou ter que deixar como editor, né? Isso. Pronto. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Aí depois já peguem o link, né? Porque depois vocês já vão ser encaminhados para as salas de vocês e aí já tá com o link. Beleza. Rapidinho aqui eu vou fazer as nossas salas aqui, tá? A gente quase não fez sala temática ainda nessa jornada, né? Não estamos fazendo muita. Não, 6 grupos não dá, nós estamos... eu acho que 4 grupos é suficiente. Senão fica muito também. Vamos ver aqui o que ele me apresentou aqui.
5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 1. Opa! Opa, opa. Vamos mudar um pouquinho aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 3, 4, 5. Muito bem. Aí o pessoal aqui fica na sala. Prontinho. E essa sala. Prontinho, já deu certo aqui. O tempo, vamos ver aqui. São 19h40. Então, acho que não vai gastar muito tempo, não. Se qualquer coisa eu aumento um pouquinho. Então, pronto, pessoal, já vou abrir a sala aqui, tá? Recebendo sua mensagem, aí você já vai para a tua sala e já começa o trabalho lá. Quem não receber é porque vai ficar aqui na Meet principal. Aqui na Meet principal vai ficar Almir, Edena, Eugênio, Gilda e Rosângela. Tá? São esses. Oi, gente, sobre que tema que nós vamos estar elaborando as questões? Eu tenho terceiro ano. Você está em que conteúdo, professor? Eu estou terminando a função logarítmica. Eu entrei em PA essa semana. Uhum. Eu só tenho segundo ano. Eu tenho primeiro e segundo. O segundo ano eu estou em transformações isométricas, né? Eu também. E aí, no primeiro ano, eu estou com... Na verdade, eu estou com sistema linear. Trabalhei um pouquinho de escalonamento e trabalhei a matriz por determinante. O que vocês sugerem aí? A gente entra aqui e abre daí para fazer as questões. Pode matrizes. É só jogar 3 perguntinhas ali. Matrizes é legal também, né? Uhum. Acho que para passo e repasso tinha que ser uma coisa assim que meio que não precisa fazer muito, exigir muito tempo, né? Eu acho, talvez, né? Eu acho que o PA é fácil, que é conteúdo do terceiro ano, que é o primeiro elemento, qual é a razão, qual é o 10º elemento, que ele pode fazer pela fórmula, como ele pode fazer matematicamente, sim. Mentalmente, pela lógica, né? Isso, pela lógica. Dá até para fazer soma de PA, com alguns, não muitos termos. Tem gente que vai querer somar tudo.
Ó, aqui saiu assim, ó, em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5, a razão é 3. Qual é o 10º termo? Se a soma dos 5 primeiros termos de uma progressão aritmética é 60 e o primeiro termo é 8, qual é a razão dessa progressão? Determine o número de termos, onde o primeiro termo é 3, a razão é 4 e o último termo é 39. Tá ótimo esses 3 aí, fechou. Quem que vai ser o redator? Preciso preencher lá os nomes da equipe. Eu posso escrever se quiser. Só que daí tem que ser alguém que já tá com... Na verdade, seria bom que fosse a Edena, que ela tá com umas perguntas já para colar, né? Mas tanto faz. Mas se quiser escrevendo ali, nós somos o grupo 1, né? Eu coloco as perguntas. Tá, vamos lá, posso colocar aqui. Eu não tenho campo para colocar o nome de todo mundo, né? Você tem a aula aqui, essa daí? Não. Não tenho decor, tem que voltar lá e olhar. Deixa eu ir colando aqui, ficou feio demais da conta. Pessoal, essa vai ter que guardar, vai ter que colar o link lá no diário ou não? Não. Não. Hoje não. Ai, que bom. Reunião 5. Edena, tem a aula 41, que é utilizar a fórmula geral da PA na resolução de problemas. Será que é essa? É essa aí. É terceiro ano, né? É. Na realidade, tem a 41, 42... e acho que a 40 também. É tudo continuação. Termo geral. Mas acho que é 42, 41, acho que. Essa aula é do terceiro ano? É, terceiro ano. Nossa, mudou. Você conseguiu ver o descritor dele lá? Qual que é? É o D22. D22. Vou colocar o descritor no chat. Eu coloquei ali já no... Colocou? Coloquei lá no slide. Coloquei lá 41. Vou colocar lá 41 e 42, né? Que você falou que tem soma de termos também. Não, a 41 e 42 é só do termo geral. Só do termo geral? A da soma de termos é qual? Mas que bagunça que eles fizeram, botaram PA e PG no terceiro ano. É. Na verdade, quem trabalha com o terceiro ano, a gente não tem muita sequência, né? A gente estava em função, logaritmo, agora a gente vai para PA, vai para PG, depois a gente tem todos os sólidos geométricos para trabalhar. Então, assim, ficou um conteúdo bem diferente do que era antes.
Esse ano aqui como é que chama lá a outra disciplina? Recomposição, eles estão vendo sólidos também. Viram sólidos. É que eu aqui tenho o terceiro formação docente, que é integral, daí não tem recomposição. A recomposição é junto. Mas eu, particularmente, acho meio estranho o jeito que está no novo ensino médio a matemática. Uhum. Eu me identificava mais com a antiga. Também. Uma sequência melhor, né? Isso, fluía mais para o ensino, porque assim, ó, eu vejo a questão de até significado no primeiro ano, né? Uhum. O sistema internacional, daí a gente vai para PA, daí a gente vai para sistema. Essa história desse livro, né? Se a gente está fazendo escolha de livro, um negócio que a gente não vai nem usar, né? Porque a gente tem que usar esse RCO, porque se tudo que cai ali, não dá tempo de você trabalhar o livro. Então, sei lá. Não sei se vocês usam, mas eu... Eu faço assim, eu copio todos os exercícios do RCO. Aqueles exercícios. E aí, alguns slides eu uso e outros eu vou adaptando. Porque tem exercício daqueles que a gente pega, que cai na prova Paraná, que nos slides nem ensina a fazer. Não tem nada a ver com o slide da aula. Eles pedem X, eles pedem X vezes Y mais E lá. Complicado. Eu gosto dos exercícios que tem no Khan Academy, alguns, sabe? E no modo professor, a gente não tem acesso direito, eu não sei pelo menos. Mas nos alunos, eles conseguem ver o que eles erraram, eles vão lá e ver todos os exercícios, o que ele acertou, o que eles erraram. É uma forma bem diferente, boa para eles trabalhar. Já para nós aparece por proficiência, aparece as cores, qual dominou, qual não dominou, né? Mas com os alunos é bem legal. Acho que era só isso para fazer ali, né? Acho que não tem muito mais para fazer. Tem que colocar a resposta da progressão aqui? Ah, é. Que esse cartão ele tem que ter resposta, né? E tem que colocar o nome do grupo ali também, né, gente? Vai falar, eu vou colocar os nomes aqui, então. Almir, quem mais que tem?
ali fala que tem que colocar o desafio também, né? Colocar o quê? O desafio, se caso ele errar ou não responder, né? A pergunta, a resposta e o desafio. Como que é o desafio? Desafio, se caso ele não souber ou repassar a pergunta, não souber, ele tem que... Mas ele tem que escrever o desafio ali? Pois é, ele está dizendo, preencha o card com a pergunta, a resposta e o desafio. Acho que sim. Eu não entendi essa do desafio. Dá uma olhada no slide 13 da apresentação da aula de hoje. Tem um card lá com a representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau. E o desafio: pesquisem suas anotações e expliquem oralmente como se comporta graficamente uma função polinomial do primeiro grau. Aquela... O desafio poderia ser explicar quando uma PA é crescente ou decrescente, né? Na primeira pode ser isso, no primeiro desafio, né? No outro dá para colocar o que. Daria para colocar como desafio ali nessa primeira, monte a PA. Que daí tem que fazer 5 mais 3, 8, 8 mais 3, que é o que eles fazem. Até chegar no 10º, né?
Acho que ficou legalzinho assim, ó. Monte a sequência numérica desta PA. Quais são os elementos dessa PA? Descreva essa sequência numérica. Legal. Faltou só colocar em negrito o primeiro ali, os desafios. Né? Eu trabalhei hoje com os alunos do terceiro ano de manhã, e assim, na hora de fazer a resolução, passei vários exercícios, e aí eles fazem bastante a montagem da sequência, né? Para facilitar, cada um segue um raciocínio. A gente sabe que a fórmula é mais rápido, mas tem uns que fazem. Olha a gripe, hein? É. Tem que tomar um chá de gengibre. Uhum. Eles estão colocando no outro grupo lá, pesquisem, façam anotações, e nós fomos direto para a pergunta. Eu acho que tá bom. Foi só para... Acho que ficou ótimo. Olá, pessoal, muito bem. Acho que deu tempo certinho, hein? Pelo que eu fui acompanhando aqui. Todo mundo já conseguiu fazer. Beleza. Acho que foi bem simples, né? Então, a questão de usar, né, a inteligência artificial era uma sugestão, né? Você poderia criar, montar suas questões aí também do jeito de sempre, né? Tá? Muito bem. Então, assim, como a gente vai ter um tempinho hábil aqui, vamos só assim colocar, né? Assim, para que todos vejam aí o trabalho de cada um. Né? Depois, esse material já está lá no CLES, né? Eu coloquei lá para vocês como material dos encontros. Né? Então, eu já estava vendo aqui que tem pessoal aqui que fez uns conteúdos aqui que eu acho que até eu vou aproveitar. Ué, por que não? Né? Ideia boa a gente tem que aproveitar, né? Não é pra... Então, muito bem. Daí vou colocar, deixa eu colocar aqui para compartilhar para vocês. Aí já. Deixa eu só achar, acho que está aqui. Não, ele já estava ali.
Isso, muito bem. Só vou compartilhar aqui, que daí já fica, né, mais prático para todo mundo. Não sei se fica fácil de vocês enxergarem, né? Mas acho que dá aqui, ó. Aí, beleza. Então, aqui já tem aí aí, ó, grupo 1. Né, pessoal? O relator aí agora, né? Só expõe para a gente aí a aula que vocês fizeram, né, Yu? Então, professora, o nosso grupo tinha professores de primeiro, segundo e terceiro ano. Daí a gente optou por um conteúdo do terceiro, que a gente está, alguns já entraram e outros estão concluindo a função logaritma para entrar. Então, o escolhido foi PA, pela facilidade que a gente tem, que é a progressão aritmética. Então, nós somos o Almir, eu, o Eugênio, a Gilda e a Rosângela. Então, dentro das questões, a gente colocou questões através da inteligência artificial que trabalha diferentes PA, considerando o primeiro termo, a razão e o número de elementos, e também considerando a soma. Então, a gente colocou 3 propostas de trabalho, e que o desafio seria eles reescrever essa sequência numérica. Então, eles podem dar a resposta, ou eles podem utilizar a fórmula, né, mentalmente, ou eles fazem a sequência numérica. E aí, na parte de baixo, a gente colocou o valor de cada uma das expressões. Isso, muito bem. Ótimo, é isso mesmo, gente, tá? Sem dificuldades, né? Agora o grupo 2. Professora, o nosso faltou o desafio. Nós faltou o desafio. não fizemos essa parte. Eu estou verificando do primeiro grupo, é isso mesmo, né? Então, o que a gente... As perguntas, a gente usou lá a parte de sistemas lá do primeiro ano, que a gente, em comum acordo, a maioria ainda está nessa parte, na resolução de sistema, a interpretação geométrica. A gente gostou das questões que a IA apresentou para a gente, que são os 3 tipos de sistema, né? Legal. O possível, o possível indeterminado e o impossível. Então, através da frase, para o aluno entender o que seria essas resoluções do sistema. E foi assim, uma situação até engraçada, que nas aulas que a gente deu, tinha algo assim semelhante lá no slide, e a gente usou até a nossa realidade como exemplo. Faltou essa questão do desafio, porque daí a gente entendeu que era a pergunta e a resposta correta ali no porque daí toda cartinha tem que ter um desafio, porque se a equipe passou e a outra repassou, e mesmo assim ninguém soube, então tem que ter um desafio. Um desafio. Tá? Isso, mas dá para estar fazendo ainda, tá? O material vai ficar lá na sala, né? Daí vocês podem estar acessando e fazendo. Muito bem, mas ficou ótimo, né? Ficou bem bacaninha, assim, deu uma sequência, como você falou, né? E bem simples, assim, para o aluno, né? Muito bem. Professor, aqui ficaria legal colocar o desenho de um campo e colocar jogadores de bola, né? Para eles verificar os pontos, o que é paralelo, o que não é, com a jogada. Então, tem as ideias surgindo aí, ó. As criatividades, muito bem. Vamos lá, grupo 3 agora. Professor, dá um F5 para atualizar ali, porque tá um pouco diferente ali. Tá diferente? Acho que é só atualizar a página. Viu? Já quero dizer que eu estava no grupo ali nem em corpo presente eu estava, tá? Só para avisar. Eu extraviei meus óculos, eu não enxergo nada que está acontecendo aí. Oh, meu Deus, Alexandre. E eu não sei onde que tá meus óculos, não consigo enxergar nada. Não tá tudo certinho aqui? Não, só para avisar que eu não... sim. Não ajudei em nada. Não, tá diferente, professor. Tá diferente? Tá. Tem que atualizar ali na rodinha, ali, ó. Espera aí, só um pouquinho. Então, eu tenho que tirar desse formato aqui, senão ele não atualiza, não. Agora já está atualizado, agora é só vou... Agora tá, né? Isso. Muito bem. É que daí tinha que tirar daquele formato. Certo? É esse aqui mesmo, é? Tá certo, pessoal? Sim. Beleza. Quem que vai estar falando? Quem é o relator?
Não temos relator. Irineia, você quer falar ou eu posso falar? Todos somos relatores. Mas, na verdade. Não, professora, na verdade, acho que a gente também ficou com um pouco de dúvida em relação ao desafio, porque a gente fez meio cópia ali do grupo que estava ali depois do Tony. Mas eu não entendi direito. Esse desafio, a gente colocou o que ele deveria fazer para estar respondendo, mas eu acredito que não seja isso, né? Seja como se fosse algo para ele pagar se ele errar, é isso? Pode ser. Tipo um castigo. No assim. caso aqui, de todo jeito, como ele não acertou, então qual seria o desafio? Ele é não deixar aquilo no vácuo. Então, eles vão pesquisar e trazer a resposta. Então, né? Então, tá correto. Então, é um tipo de desafio, né? Mas pode ter outros estilos de desafio, tá bem? Mas fica tranquila, tá bom. Também no nosso grupo, né, a Irineia abriu a aula lá, fez por IA, também puxou para os quizzes e selecionamos, como lá é o mínimo, são 10 perguntas, né? Isso. Aí foram selecionadas 13 com as respostas, né? E também ficamos na dúvida do seguinte, nessas cartas não terá, então, opções, né? É só a resposta mesmo. Não tem, porque senão é melhor aquelas perguntas assim que o aluno já tem que responder, não ficar dando alternativas. Porque daí fica bem parecido com o flashcard, né? Fica porque parecido. Porque no Passa e Repassa, que a gente assiste na televisão, igual a pessoa fala a pergunta, tem as duas equipes, e a pessoa que lê opções. Aí, tem né, isso também, as equipes têm que bater ali para acender a luzinha e responder. Lá no Passa e Repassa tem opções. Então, esse não é mesmo da televisão, digamos. Porque aqui ele é uma ideia, né? Mas pode... mas eu acredito também que se tiver as opções seria mais legal, não descaracteriza, não. Tá? Tony, gostaria de falar alguma coisa, Tony? Sim, professor. Irene, é que acho que o flashcard ele não tem essa proposta de jogo mesmo, sabe? Eu acho que é mais uma técnica mnemônica, assim, de memorização. Então, você pega, lê a pergunta, tenta responder e já vira o verso dela para você ver a resposta, para você ver se você acertou. Acho que não tem muito essa ideia da competição, sabe? Talvez ali. É mais você sozinho mesmo, sabe? Você estudando. O material foi criado e talvez, né, possa adaptar, né, professora Júnia, para algo do tipo de competição. Mas a ideia, quando a gente pesquisa sobre ela, né, é mais você lendo, tentando verificar se você acertou depois com a leitura, sabe? Acho que não tem muito essa competitividade do passo ou repassa, assim, né? Porque o passo a repassa de alternativas, né? Isso, não, a gente via, né, tipo, esses programas, principalmente o SBT, acho que ele tinha né, esses programas de auditório deles lá, que eles tinham essa ideia com as alternativas mesmo, né, mas faz tanto tempo que eu não assisto, né, que eu até me perdi um pouco, sabe? Tinha alternativa ou não, agora tô tentando lembrar também. Mas não, eu acho que tinha sim. Tinha, eu não lembro, eu confesso. Passa ou repassa tem alternativa, tem duas alternativas. Isso. Quando eu assisti Passa e Repassa, era o Silvio Santos que apresentava ainda. Então, porque, na minha mente, eu já estava pensando na minha implementação, fazendo passo a repasso e já ia ter alternativa. Então, não, mas eu acredito que você pode colocar, né? Não vai descaracterizar a estratégia, tá? Se você colocar, tá? Então, beleza. Muito bem. É isso mesmo. Isso. Então, tá, tudo certo, então, né? No caso, sim, a gente viu essa sugestão assim apenas com a resposta. Mas, como eu disse, acredito que não vai mudar a estratégia se a gente colocar ali, né? Algumas alternativas, certo? Pode estar fazendo, Irineia. Na minha escola, a gente fez também, teve várias salas assim diferentes na escola, foi assim, um dia diferente na escola. Na salinha que eu fiquei, teve um jogo, mas era de conhecimentos gerais, sabe? Tinha até aquele negocinho para bater. Então, eu lia a pergunta, um aluno de frente para o outro, quem batia primeiro respondia, né? Mas também tinha alternativa. Eu terminava de ler as alternativas, eles batiam, se acendia a luz, respondia. Era tipo um passo e repasso, mas de conhecimentos gerais. Dá até para mim usar na minha implementação, aquele negocinho de acender a luzinha lá. Então, verdade. Vai ser legal.
Na minha escola também tem isso. Mas a gente faz como gincana, né? Então, aí é uma sala contra a outra, né? Então, é bem desse jeito mesmo, mas é um formato de passa ou repassa. Né? Muito bem. Vamos lá para o próximo equipe. O nosso grupo, professora, eu, a professora Angelita, a professora Sônia Regina e a professora Sônia Yuyama. A gente optou pela aula de classificação de sistemas da primeira série do ensino médio, é a aula 29, do escritor D09, que é classificar sistemas lineares de acordo com a quantidade de soluções. Eu queria só fazer um comentário, professor. Isso aqui que é aqueles escritores que eu comentei lá, tá vendo que tem um HD na frente? Então, ele é um escritor diferente, assim, sabe? Eu já notei isso em algumas aulas, professor. Não sei se está tendo uma modificação Sim. nos escritores, mas é o que eu tinha comentado, acho que numa reunião passada. Aí a gente também fez isso, depois que a gente escolheu a aula, a gente seguiu as orientações do vídeo, a gente baixou ela em PDF, né? Usou a inteligência artificial do quiz para gerar as 10 questões, e nós selecionamos essas 3 questões, já que a proposta, professora Júnia, dentro dessa ideia do programa de auditório do passe e repassa mesmo ali, de serem respostas curtas, sabe? Porque às vezes, assim, é claro, dá para adaptar para o tempo de cálculo, daí talvez, mas quando um sistema, por exemplo, escalonar um sistema, resolver o sistema e dar soluções do sistema, então o jogo ele fica muito emperrado ali, né? Então, Verdade, ia ficar uma coisa nossa meio foi maçante, né, também. Isso, Aí dentro do que a Suzete tinha comentado ali, Suzete, os desafios seriam os seguintes, sabe? Por exemplo, o estudante ele não gosta muito de explicar alguma coisa, então as situações desafiadoras para a gente é tirar ele um pouquinho da zona de conforto, que você vai fazer ele pesquisar nas anotações dele, depois ele explicar oralmente, por exemplo, a pergunta 1 ali, como que é classificado um sistema linear que não possui solução? Se ele não sabe responder que é um sistema impossível, um SI, aí o desafio seria pesquisar nas anotações e explicar oralmente, né, para o restante da sala ali, como que é classificado um sistema linear que não possui solução. Então, a ideia dos desafios nossos ali era tirar ele da zona de conforto, né, esse grupo, né, fazer ele explicar. Né? Normalmente eles não gostam muito de explicar, então... Com certeza, aí é um desafio mesmo, né? Isso. Tá certo, muito Mas bem. Acho que a proposta era essa do nosso grupo, Isso, professor. ótimo. Sobre o descritor, Tony, aqui a gente tem uma explicação assim, os descritores que são D maiúsculo, né, que é tipo D, por exemplo, D20, eles são descritores específicos para o SAEB, né, para a prova do SAEB. Entendi, professor. Esses aqui que tem esse HD, eles são descritores utilizados nas provas Paraná. Certo. Né? Então, se você vê aqui na aula um HD09, você vai trabalhar com o seu aluno habilidade para a prova Paraná. Certo. Né? E se você vê um descritor com D maiúsculo, você está trabalhando a habilidade do SAEB. Né? Professor Júnior, a senhora tem alguma tabela, igual nós temos a tabela dos escritores do SAEB, que já vem direto do MEC, né? A senhora tem uma tabela desses escritores da prova Paraná? Porque eu já pesquisei e não consegui, confesso que eu não consegui encontrar. Eu acredito que devo ter alguma coisa assim. Se a senhora tiver em algum momento, puder postar lá no eu vou estar verificando e vejo isso para você, porque a gente já trabalhou isso. Acho que o ano passado, alguma coisa, devo ter sim, tá? Eu dou uma verificada lá e aí eu compartilho com vocês, tá bem? Obrigado. Gente, muito bem, muito ótimo aí, né? Parabéns a todos aí que fizeram aí seu trabalho, né? Nas equipes. Eu dei uma passeadinha em todas as equipes, algumas estavam ali quietinhas, né? Fazendo ali, então eu acabei deixando, só fiquei escutando. Mas, né, aquelas que solicitaram minha ajuda ali, eu fui colocando ali. Deixa eu só voltar aqui no nosso roteiro, porque eu tenho um link para passar para vocês antes da gente terminar, tá? Então, hoje nós não temos o portfólio, tá? Beleza. Não temos aquela avaliação da verificação da aprendizagem, que é aquele formulário novo. Hoje também não tem. Tá? Então, a única coisa que a gente vai ter, então, pessoal, é o nosso aquele formulário de avaliação
de todos os dias mesmo, tá? Que a gente, toda jornada aqui, toda aula que a gente faz. Coloca lá no WhatsApp, que eu gosto de responder depois. Sim, senhorita. Obrigada. Tá? Coloco aqui, coloco lá. Tá? Muito bem. Tá? Então, é aquele formulário que vocês já estão acostumados. Vamos colocar no WhatsApp. Pode ser respondido depois, só não pode ser esquecido. Tá. Tá bem? Não tô falando de ninguém específico, tá? Ué, cadê o grupo que eu fiz? Já teve tanta mensagem aqui que o grupo já sumiu. Achei. Opa. Muito bem. Então, está aqui também, tá? O formulário também já está lá. Ok, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso repassar, né? O print de tela já foi tirado, professor Júnior? Não, vai ser, já vou tirar, tá? Tem alguém com pressa? Deixa eu já fazer, vai que alguém já precisa. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu ver se nós ficamos bonitos. Tem que ficar bonito, né? Tá, joia. Deu tudo certo, tá? Pessoal, então é isso, né? Por hoje. Aí, então, terminando de preencher o formulário, né? Fiquem tranquilos, e quem já fez ou vai fazer um pouquinho depois, né? Também. Muito obrigada aí pelo dia de hoje, tá? E até a nossa próxima semana. Deus quiser. Tchau, pessoal, tudo de bom. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.